Fala galera, vamos acompanhar aqui o debate sobre o jogo do Bragantino e Águilas Dourada, né? O time colombiano, a equipe do Bragantino empata novamente e consegue vencer nos pênaltis 4-3, né? Tá assustador esse início da equipe do Bragantino, na minha opinião, uma equipe superior, né? A equipe do Águilas e mesmo assim 0-0 jogando na Bia Bichedid foi um resultado muito abaixo do esperado, né? A equipe agora vai esperar o confronto entre Botafogo e Aurora para saber qual vai ser o confronto da terceira fase, né? E se caso a equipe do Bragantino passar pela terceira fase, o Bragantino entra na fase de grupos da Libertadores. Mas para isso a equipe do Bragantino precisa melhorar muito seu rendimento, que na minha opinião, assim, eu até entendo que o Águilas veio com uma retranca, né? Montou aquela retranca, mas mesmo assim a equipe do Bragantino precisa apresentar um futebol melhor para poder entrar na fase de grupos da Libertadores, porque se entrar desse jeito que tem jogado, na minha opinião, o Bragantino não consegue nem passar da fase de grupos, né? E vamos acompanhar aqui as últimas informações do jogo do Bragantino e Águilas Dourada. Só esperando os números do jogo para você, 4-3 nos pênaltis apenas. Então, olha a posse de bola, superior a 70% do Bragantino, 29% do Águilas Douradas. Porcentagem de ações no ataque, quase 58% contra quase 30%. Ações na área rival, o dobro, 18-9. Finalizações, 11 do Bragantino, 3 do Águilas Douradas, sendo que nenhuma do time colombiano foi no gol. E o Red Bull Bragantino teve 3 no alvo. Grandes chances, uma do Bragantino, nenhuma do Águilas Douradas. E ações defensivas aí, vantagem do time colombiano, né? Defendeu muito mais, 51 contra 36. O Red Bull Bragantino está classificado. E estranhamente, talvez o lance mais perigoso do jogo, a gente vendo esses números, foi um massacre realmente. Só o Bragantino no ataque. Mas um dos lances mais perigosos, talvez o mais perigoso, foi um quase gol do Águilas Douradas que o Léo Ortiz tira em cima da linha, né? Sim. Uma das grandes jogadas dele, mas ele cria muito, até no ataque ele foi importante com lançamentos, fez um partidaço, né? Sim, e o Bragantino tem essa característica. No jogo de ida a gente viu um time com dificuldades de sair para o jogo, de tentar armar o jogo no seu campo de ataque, de envolver o Águilas Douradas, porque o Bragantino é um time acostumado com transição, né, na defesa para o ataque, com o campo aberto. Enfrentou um adversário que se fechou bastante. Eu acho que o Pedro Caixinha até montou a equipe durante essa semana pensando nesse tipo de jogo. Por isso o Bragantino teve uma posse de bola inteligente, mas foi um time que sentiu dificuldade de infiltração. O Juninho Capixaba foi desfalque, né, no primeiro jogo. Hoje aparecendo bem pelo lado esquerdo. Acho até que o Natan foi melhor pelo lado direito. Como você falou, o Léo Ortiz, para mim, o melhor em campo, um jogador que... se os lados do campo não conseguiam construir, né, ele conseguia funcionar ali quase que como primeiro volante, porque muitas vezes o Bragantino colocava os 10 jogadores de linha no campo de ataque. Então, os zagueiros, o Luan Cândido e o Léo Ortiz, viraram volantes, de fato, né, para construir o jogo e para marcar a saída de bola do Águilas Douradas. Funcionou menos o Eric Ramírez, acabou sendo substituído, que era o cara para fazer a transição da defesa para o ataque. O Jadson até funcionou melhor fazendo esse jogo de transição por dentro, né? Porque o Lincoln era o cara que ajudava o Natan e o Elinho, fazendo esse trio ali pelo lado direito. O Sacha, como a gente já sabe, jogador que saía da referência para virar um falso 9 para tentar arrastar um dos zagueiros. Mas, assim como no primeiro jogo, isso não conseguiu. Ó o goleirão, ó. Deu a louca no goleiro, ó. Saiu. E é curioso que nenhum jogador do time colombiano vem ajudar. Tipo, é fria. Deu ruim, deixa eu ir lá ajudar. Não, ele fica meio sozinho ali. E ele saiu bem até, né? Conseguiu uma defesa e um desarme aí, né? E na sequência, eu acho que o Bragantino também foi lento em criar uma jogada com ele fora do gol, né? E a gente já tá ali, já falando do segundo tempo, quando o Pedro Caixinha tentou mudar um pouco a equipe, né? Ele colocou o Thiago Bobas no lugar do Vitinho, ainda no intervalo, né? Para o time fazer um jogo de mais construção. Ele que fez essa bola fraca aí. Isso. E eu acho até que melhorou com a entrada dele no segundo tempo. O Elinho fez um bom segundo tempo. Sim. Né? Insinuante ali, tentou boas jogadas. Saiu pro La Quintana, né? Que entrou no lugar dele na reta final. Sim. Sabor raro. Enquanto os jogos da temporada, o Red Bull Bragantino fez gol em 8. E em 4 não fez gol. O que aconteceu dessa vez
Quer dizer, dos 4 jogos, 2 com Águilas Douradas, 2 empates em 0-0. É complicado porque um time ganha asas, o outro é Águilas Douradas, sai voando por aí também, os dois voando e ninguém fez gol. 0-0. Ô, piada infame. Mas o torcedor do Flamengo olhando a gente aqui fala, puxa vida, tem uma diferença entre o que o Bragantino quer receber, e é isso, o Bragantino quer aquele valor, e o que o Flamengo oferece. Aí ele faz um jogo, é decisivo, salva a bola lá atrás, faz lançamento, ainda faz gol de pênalti. Ficou mais difícil um pouco a negociação, porque mostra a importância do Léo Ortiz para o Bragantino, né? O Bragantino hoje tem uma filosofia. Não vai perder seus principais jogadores para concorrentes no Brasil. É bem provável que o Léo Ortiz esteja sendo observado pelo mercado internacional, não sei se pelos grandes clubes da Europa, acho que tem espaço na Europa, inclusive, por essas características, né? Se encaixa bem num time que constrói. E a gente está falando de um Bragantino que tem característica de transição rápida. O Flamengo, por exemplo, com o Tite, é um jogo mais posicional, né? Então, acho que para ele até se encaixaria muito bem ali como um zagueiro pela esquerda, construindo com o Vinha como titular, o próprio Ayrton Lucas, que é um cara que se projeta mais, ele ser aquele cara ali construir a partir do campo de defesa. Então, ele se encaixa bem nos dois estilos. Porque ele está acostumado num Bragantino vertical, mas é um cara que também sabe trabalhar praticamente como um volante. Como eu falei, no segundo tempo ele quase foi um volante. Então, fica mais difícil porque a cada partida que ele faz, já recebeu braçadeira de capitão, já está com a moral ainda maior no Bragantino. Eu acho que a cada partida boa que ele faz, vai aumentando o valor de mercado. Pro futebol brasileiro, principalmente. E o Bragantino, volto a repetir, está precisando de grana, né? É um clube muito estável, é um sólido financeiramente, com um custo baixo, né, de operação, por ser um clube menor. E por isso até consegue gerir bem, né, esse elenco. E o Pedro Caixinha certamente, né, fica ali com o Léo Ortiz todos os dias. Olha, você é importante pra gente, a gente vai conseguir coisas grandes. Certamente. Mas eu acho que o Léo Ortiz, obviamente, quer dar um passo maior, mas não depende só dele, né? Eu acho que a negociação tem que ser boa para todo mundo. O curioso é isso, ele deseja ir pro Flamengo, ele manifestou já isso. E o Pedro Caixinha diz que não quer, que conta com o jogador. Só que ele vai a campo e entrega. Não é que não dá para ver isso aqui, não dá para reclamar da entrega do Léo Ortiz, inclusive o que ele comemorou o gol ali na hora que ele marca o gol dele de pênalti, deixa isso bem claro, né? E a disposição em campo mesmo, não tem bola perdida, extremamente profissional. Daqui a pouquinho o Pedro Caixinha fala no Sport Center, a gente vai ouvir, a gente vai com o Vladimir Bianchini, nosso repórter também para Bragança Paulista, o time da casa que não tinha Lucas Evangelista, né? Semana passada a gente falou do Lucas Evangelista que não fez lá uma grande partida, mas é um jogador importante ali na armação e ele teve um problema na coxa, um edema na coxa nos treinamentos. E aí foi uma ausência importante na partida de hoje. Sim, eu acho que o Juninho Capixaba compensou, não... são características diferentes, né? Tá saindo um meio atacante e entra um lateral esquerdo, mas o Juninho Capixaba ele tem essa característica de ser um lateral que constrói, né? Então compensou ali com o Vitinho, né? Caindo um pouco mais pela esquerda, e o Eric Ramírez como eu falei, né? Muitas vezes ia para fazer essa triangulação pelos lados e não fez bem como faz o Lucas Evangelista, que é um jogador que tem essa característica, né? De construir, de chutar de fora da área, de muitas vezes sair como um ponta, buscar o jogo no campo de defesa. É um motor dessa equipe, né? Junto com o Léo Ortiz. E eu acho que o Jadson também, que é um jogador que funciona muito bem como, muitas vezes, um terceiro zagueiro. Fez falta. O Bragantino não tem um elenco vasto, né? Não é um clube que tem muitos jogadores. A gestão de elenco do Pedro Caixinha é excelente, porque ele consegue ter um Campeonato Paulista, ele precisa classificar, está de olho na Copa do Brasil também, né? Porque para o Paulistão tem hoje essa importância muito grande para os clubes, porque classifica o time para a Copa do Brasil. O Bragantino está tentando gerir ali na zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Então ele tenta gerir esse elenco com o que tem, que é um elenco curto. E a gente sabe que, por muitas vezes, o time precisa mudar a característica para vencer um adversário com jogadores de estilos diferentes. Não funcionou contra o Águilas Douradas. Eu acho que o Evangelista, como você falou, no jogo de ida ele foi discreto. Eu acho que para um jogo como hoje, que é em casa, o campo melhor, o time conhece muito bem esse campo, o Águilas Douradas jogou todo atrás, ele era um cara da bola aérea também, um cara que ataca espaço, acabou fazendo falta sim nessa equipe do Bragantino. Muito bem, no Campeonato Paulista o Bragantino lidera o seu grupo, né? O grupo do Corinthians também, o Corinthians é o 4º colocado.
Tem 4 pontos de vantagem na primeira colocação, vai bem. Mas daqui a pouco quero saber se decepciona um pouco o Bragantino nesses 2 jogos mata-mata. Mas antes, vamos a Bragança, ao Nabi Abichedi, para ouvir os personagens da classificação do Red Bull Bragantino, entre eles Léo Ortiz. Carol Cardoso cantou aqui para mim, falou sobre o Flamengo. Vamos conferir. É difícil quando a gente pega uma equipe assim que não quer jogar, né, que não quer propor o jogo, né, mas nós não temos que achar desculpa, né, nós temos que tentar furar o bloqueio deles, temos que tentar achar espaço. Tentamos da melhor maneira possível, infelizmente não conseguimos, né, sabemos como é que é o futebol, nem tudo depende de nós, nem tudo está nas nossas mãos, mas nós demos o máximo, né, e fomos coroados com essa classificação que era o mais importante. Bom, a gente já esperava isso. A partida na Colômbia já tinha sido uma situação parecida. Acho que lá eles jogaram um pouquinho mais. Aqui eles vieram, acho que com o objetivo de levar para as penalidades, né? Infelizmente não conseguimos superar eles no tempo normal. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar ainda para o restante da temporada e para as próximas eliminatórias. Mas felizmente nos pênaltis, mesmo com uma equipe muito jovem ali, a gente conseguiu ter cabeça fria e ir lá bater, fazer e conseguir a classificação. Como que foi para você bater o pênalti lá? Cara, difícil porque a última vez que eu bati não foi numa eliminatória também pela Sul-Americana no passado e acabei errando. Então lógico que em um momento ou outro passa esse filme na cabeça. Mas a gente treinou muito durante as últimas semanas, então no final das contas ali estava tranquilo de como eu ia bater e fui feliz ali de conseguir fazer o gol. O Cleiton também muito feliz de conseguir a defesa no primeiro pênalti já para dar mais tranquilidade pra gente. E feliz demais pela classificação. Me conta, cara, como que você tem trabalhado nas últimas semanas, principalmente você está sendo negociado com o Flamengo para manter a concentração, para se manter focado aqui no Bragantino? Difícil também, assim, é muita coisa que sai, infelizmente, e acabam chegando a mim, então não tem como se blindar totalmente, né? Lógico que eu, como falei já uma vez, dei um passo atrás em relação a estar negociando direto, isso quem cuida é meu empresário, minha irmã, então tenho recebido algumas coisas, lógico, mas próximo do jogo, quanto mais próximo do jogo eu tento me afastar, justamente para poder focar e guardar todas as minhas energias para cá, para o Red Bull Bragantino. É o que a gente falou e realmente tem conseguido deixar esse assunto de lado na hora do jogo. E ele falou da Sul-Americana, que ele perde um pênalti, ele faz um golaço, aquele jogo 3-3 com o América, ele sai lá de trás driblando. A gente mostrou nas últimas semanas esse gol, porque é um espetáculo, um zagueiro fazer um gol daquele, né? E ele acaba perdendo o pênalti. Dessa vez ele foi lá e conferiu. Ele perdeu o primeiro pênalti e agora bateu o último, né? Acho que a responsabilidade é até maior nesse jogo de hoje do que foi contra o América, que ele abriu as cobranças. Mas você vê como ele é também comedido em falar sobre essa questão de negociação, né? É o foco de um jogador que sabe que a Libertadores é importante para a carreira dele. E é importante para o Bragantino também. Detalhe, né, Edu? O Bragantino já garantiu uma competição internacional na temporada, porque mesmo que perca na próxima fase, vai para a Copa Sul-Americana, né? Os times que forem eliminados na terceira fase preliminar da Libertadores vão para a Copa Sul-Americana. Então o Bragantino já garantiu pelo menos um calendário internacional para o ano de 2024. Uma competição que inclusive o Bragantino chegou à decisão, né? Acabou perdendo para o Atlético Paranaense. Mas é óbvio que o objetivo é a Copa Libertadores. E ele sabe também que a Libertadores, o Flamengo está disputando também a Libertadores, vai disputar a fase de grupos da Libertadores, né? Tem essa questão também. O Bragantino colocou o Léo Ortiz em campo, aí já fica complicada essa questão de regulamento, né? Então, acho que o objetivo, de fato, é ele fazer o melhor possível no Bragantino, porque ele sabe que se relaxar, aí o valor de mercado dele cai. Então, enquanto ele estiver indo muito bem, ele vai continuar sendo holofote, porque é o jogador de seleção brasileira, ele foi convocado pelo Tite, inclusive, né? Então acho que é um jogador de grande potencial e sabe o seu valor. E sabe também que o clube que está pagando o salário dele merece o respeito, né? E a profissão dele merece o respeito também. Eu acho que ele está sendo muito profissional e a gente não esperava menos, né, de um jogador que tem ido muito bem nas últimas temporadas. A gente viu o trabalho do repórter Vladimir Bianchi. Galera, isso aí, o Bragantino, né, segue aí classificado para a terceira fase e esse resultado, né, foi positivo também porque o Bragantino, mesmo se não conseguir passar da terceira fase, já garante vaga na Sul-Americana dessa temporada. Lembrando, né, as equipes que saem na segunda fase não têm vaga garantida na Sul-Americana. O Bragantino conseguiu já pelo menos uma competição internacional na temporada, mas tem um confronto que, na minha opinião, é confronto contra o Botafogo ou o Aurora, né, jogo que vai acontecer nessa quarta-feira, né? Então o Bragantino amanhã vai saber quem é que vai enfrentar
na terceira fase da Copa Libertadores, né, da pré-Libertadores, e se passar da terceira fase, a equipe do Bragantino vai entrar diretamente na fase de grupos da Libertadores. É o que o Bragantino quer, é chegar na Libertadores. A premiação da Libertadores é uma premiação muito boa, então seria muito ruim para os cofres do Bragantino caso a equipe não consiga chegar na fase de grupos, né? O elenco tem que ser melhorado, tem que ser aprimorado, tem que trazer alguns jogadores, porque na minha opinião, essa equipe do Bragantino ainda não é suficiente para poder passar por uma fase de oitavas de finais. Não adianta nada, vai chegar e vai ficar pelo caminho, porque na minha opinião precisa de um pouco mais para poder jogar a Libertadores, porque se tá passando sufoco contra a equipe do Águilas Douradas, você imagina na Libertadores fase de grupos, quando pegar essas equipes fortes, aí vai ter muito mais dificuldade. Então, se quiser passar para oitavas de finais ou chegar, né, lá na fase de grupos e chegar na oitava de finais, precisa um pouco mais, precisa que o futebol do Bragantino melhore e não perca tantas oportunidades no jogo, porque Libertadores não perdoa. Quando você perde a oportunidade, você pode jogar a perder, né, uma partida, galera. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse jogo entre Bragantino e Águilas Douradas.